Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje é 5 de julho e nós encerramos essa primeira semana falando sobre o tema Além de Si Mesmo. Quando nós lemos o relato da criação, você já deve ter percebido no livro de Gênesis que há duas maneiras de contar a criação. E uma delas está no capítulo 1 e encerra a criação no sexto dia, dizendo assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Na criação, o Senhor fez tudo de maneira perfeita. E ele, diz assim o escritor, ele viu que era muito bom, porque tudo o que Deus criou tinha um objetivo de ser, um propósito de ser, um significado para existir. E isso não foi diferente em relação ao humano. Esse humano, no mesmo capítulo 1 do Gênesis, no versículo 28, o Senhor, após criar o homem e a mulher, diz assim: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós costumamos chamar essa fala de Deus ao homem de mandato cultural. O mandato cultural é essa conscientização que Deus dá ao homem de que ele tem uma missão, ele tem um propósito. E o propósito dele aqui é usar todo o seu potencial humano, todo o seu potencial colocado nele, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para produzir, prosperar, multiplicar, florescer, crescer, se desenvolver. Mas depois nós encontramos logo em seguida, no relato da criação, que Satanás, o adversário, o enganador, entrou na relação do homem, da mulher e Deus e enganou o casal, colocando dúvida no coração deles a respeito da fidelidade e bondade de Deus. Isso fez com que o homem deslocasse o centro de vida dele, que era para Deus, para si mesmo. E isso deformou o homem. E esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, agora virou uma caricatura, abandonando a relação com Deus, inclusive entrando em conflito com a mulher, que é a sua companheira, em conflito com a natureza, o jardim, a terra que o Senhor lhe deu, e em conflito consigo mesmo. Ele se desestabilizou. E isso então só pôde ser restaurado depois que o segundo Adão foi enviado. Adão do Gênesis é o primeiro, o segundo se personifica em Jesus de Nazaré. Esse segundo Adão, oposto do primeiro, ao invés de se rebelar e duvidar de Deus, ele é o Deus que se faz gente e e se torna o segundo Adão, totalmente submisso a Deus. E ele cumpre o propósito de Deus, o Pai, nele, pagando essa dívida construída pelo primeiro Adão, essa dívida de rompimento da relação com Deus, o Pai. Esse segundo Adão, Jesus, vem e paga a dívida desse primeiro Adão, tornando possível retornar à relação com o Pai. E aí ele mesmo, após morrer e ressuscitar, ele fala do segundo mandato, que nós chamamos de mandato missional, que está no capítulo 28 do livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, onde Jesus diz assim: Então Jesus aproximou-se deles, os discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ora, Jesus é Deus e ele tem toda a autoridade. Entretanto, aquele conflito que houve no jardim foi uma maneira de Satanás usurpar a consciência do homem e desestabilizar, desequilibrar esse homem e ele se tornou então o homem inimigo de Deus. Jesus agora, após cumprir essa missão do segundo Adão, totalmente submisso ao Pai, que cumpre o propósito de vida dele, Jesus diz: é-me dado todo o poder. Então aquilo que foi usurpado, eu estou retomando e agora eu reino sobre o céu e a terra. E cumpre-se então a oração dele, que diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade,
como aqui na terra, como já acontece no céu. Ele diz: portanto vão, já que agora eu tomo novamente esse poder, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, quando fala isso, ele está dizendo: agora a mentira contada por Satanás lá no Éden deve ser desmentida. E vocês, meus discípulos, que receberam agora a nova consciência do reino de Deus, vão vão desmentir a Satanás. Vão trazer uma boa notícia de que Deus não abandonou o homem, de que Deus ama o homem e de que eu vim para salvar o homem. Mandato cultural e mandato missional. Foi sobre essas duas coisas que eu falei essa semana toda. Viver além de si mesmo é viver além daquele mandato cultural que nós recebemos de Deus, mas que foi distorcido pelo nosso engano e nos deformou. Nós estamos na vida e voltamos agora em Cristo Jesus a perceber o propósito de Deus para nós, o sentido da vida que Ele nos dá, o motivo e a razão para viver, o motivo para viver para além de nós mesmos. E Ele então nos dá essa palavra: vão e falem e desmintam a Satanás, e falem da boa novidade de que Deus ama o homem e veio salvar o homem para que ele volte a ter relacionamento com o Pai. E esse relacionamento nos põe num caminho que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz que é um caminho que Deus preparou para que nós andássemos antes da fundação do mundo, um caminho de boas obras. Boas obras não é aquilo que eu faço para mim mesmo, mas vai para além de mim mesmo. É aquilo que eu faço para os que estão ao meu redor. Vamos andar nesse caminho? Nós seguiremos esse mês falando sobre isso, além de si mesmo. É uma mensagem impactante que vai na contramão da consciência da nossa sociedade, que vive tão focada em si mesmo e que por isso mesmo é tão autodestrutiva. Pense sobre isso, ore a respeito disso e ouça a voz do Senhor te chamando no mandato cultural para você ser o máximo do que você pode ser, né? Desenvolver o máximo potencial que você tem de si mesmo, mas também o mandato missional, que é você viver para além de si mesmo. Um ótimo fim de semana. Domingo eu estarei com você na Comuna falando sobre esse assunto e será muito bom se você puder estar conosco. Um beijo grande, Deus te abençoe e um ótimo fim de semana.